Oi, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. Antes de começar o caso, eu vou pedir o de sempre que você se inscreva no canal e que você curta esse vídeo, que assim você me ajuda bastante. Vamos pro caso de hoje. Hoje vocês vão conhecer a breve história do casal Lindsay e Jason, que foi interrompida de uma maneira muito triste e revoltante, que eu vou contar assim que eu apresentá-los a vocês. Jason Scott Allen nasceu em 16 de maio de 78 em Edison, estado de Nova Jersey, e seus pais eram Robert e Dolores Allen. Ele também tinha duas irmãs chamadas Elizabeth e Vanessa. Ainda criança, eles se mudaram para o estado do Michigan, vindo a morar na cidade de Holland e depois na cidade de Zeeland. Foi aí que ele se formou no ensino médio em 96. Em 2001, o Jason se formou na ABC, que é a Appalachian Bible School, localizada na cidade de Bradley, no estado da Virgínia Ocidental, onde ele obteve o diploma de bacharel em Bíblia. Durante o período da faculdade, o Jason ele se interessou por esportes de aventura ao ar livre. Ele tinha habilidade em escaladas, caiaques e era guia fluvial. E durante 8 anos, desde que ele iniciou a faculdade, ele trabalhava em acampamentos de verão voltado para o público cristão, onde ele trabalhava como guia e como conselheiro para os jovens. O Jason namorava uma jovem chamada Lindsay Cutshall. A Lindsay, ela nasceu em 9 de setembro de 81, nasceu em Fresno, Ohio. O casal se conheceu em 2002, enquanto Lindsay era estudante do ABC, e eles ficaram noivos 6 semanas depois. Os dois tinham um espírito aventureiro, eles adoravam esportes e no verão de 2004, os dois estavam trabalhando juntos como conselheiros e guias de jovens no Rock and Water, que é um acampamento cristão cheio de atividades recreativas, e eles faziam muitas atividades aquáticas. O Rock and Water ele fica próximo a Coloma, na Califórnia. Eles não moravam na região, mas estavam trabalhando lá durante o período do verão. O casal planejava se casar em 11 de setembro do ano de 2004 em Ohio, e um mês antes eles decidiram fazer uma breve viagem começando em São Francisco e depois subindo pela costa da Califórnia até chegar no condado de Sonoma. Eles tinham o final de semana de folga do trabalho e aproveitaram para viajar de carro. No dia 14 de agosto, eles pararam durante a noite. Eles estavam em Jenner e foram atrás de um lugar para dormir no local, mas não havia vagas. Eles tinham um equipamento de acampamento, então eles pensaram que não era má ideia usá-los para poder dormir por pelo menos uma noite na praia. Até porque eles tinham que voltar para o trabalho, que começava na segunda-feira novamente. Mas acontece que em algum momento, enquanto eles estavam dormindo em seus sacos de dormir, um homem apareceu e deu um tiro em cada, os matando na hora. O Jason tinha 26 anos de idade e a Lindsay tinha 22. Aquele dia tinha sido um dia feliz para o casal, que não podiam imaginar que seria o último. Antes do pôr do sol, o Jason escreveu em um diário o seguinte: "Enquanto mexo esse mac and cheese, penso comigo mesmo, que vida maravilhosa." O casal também havia feito alguns registros fotográficos nesse dia. No dia 16 de agosto, 2 dias após os assassinatos, os pais da Lindsay, chamados Chris e Kate, eles receberam um telefonema do trabalho do casal, perguntando onde que eles estavam. A mãe atendeu, inclusive falou, bom, eles estão com vocês. Mas a pessoa disse que eles não haviam voltado da sua viagem de final de semana. E isso de cara preocupou muito os pais. Com isso, os pais da Lindsay resolveram ligar para os pais do Jason para perguntar se, de repente, eles tinham alguma notícia. E não, eles não tinham notícia nenhuma e a polícia foi contatada. No dia 18 de agosto, o xerife do condado de Sonoma recebeu uma ligação onde disseram que havia um homem preso em um penhasco. A polícia foi atender a esse chamado com um helicóptero. Eles começaram a sobrevoar a região, mas o que eles encontraram, na verdade, foram os corpos da Lindsay e do Jason na praia. Jason e Lindsay foram encontrados dentro de seus sacos de dormir
e a perícia da balística determinou que eles receberam cada um tiro de rifle Martin calibre .45, uma arma bastante incomum para a área, mas era uma arma bastante comum para fazendeiros. Imediatamente, a polícia descartou a hipótese de roubo, pois todos os seus pertences estavam lá, as joias da Lindsay estavam junto com ela, o carro do casal também estava intacto e não houve nenhum sinal de agressão sexual. Detetives do local confiscaram cerca de 100 rifles e nem todos eles pertenciam a moradores da região. Cada uma dessas armas foram enviadas para o Departamento de Justiça para testes balísticos, mas nenhuma delas era a arma do crime. Muitos moradores passaram a se perguntar como que o casal encontrou aquela área da praia, pois era uma área de acesso difícil, um pouco íngreme, mas como eles entendiam disso, creio que para eles isso não era uma dificuldade. Mas, além disso, o local era ilegal para acampar. As pistas não eram favoráveis, o caso começou a esfriar rápido e o pai da Lindsay inclusive cogitou a hipótese de que o casal havia sido morto por conta de suas crenças religiosas, já que ali no local do crime as bíblias estavam lá do lado do casal e também tinha livro sobre casamento cristão. Duas pessoas que tinham uma espécie de aversão a cristãos foram interrogados, foram investigados. Um deles, antes de morrer meses depois em um assalto que deu errado, teria revelado a um amigo que matou o casal após tê-los feito renunciar à sua fé. Mas isso era mentira, pois a polícia foi investigar e na data da morte do casal, esse cara estava preso, então não tinha como ele ter matado a Lindsay e o Jason. Outro suspeito era um andarilho de 21 anos de idade, mas ele tinha um álibi e no dia do assassinato ele estava em outro local, então esses dois possíveis suspeitos foram descartados. Fora isso, o caso não teve outro caminho para seguir. E no ano de 2006, o estado da Califórnia ofereceu uma recompensa de $50 mil para qualquer informação que ajudasse na resolução do caso, mas mesmo assim não houve avanço nenhum. Passaram-se 13 anos desde a morte do casal para a polícia finalmente encontrar o culpado. No ano de 2017, um homem chamado Sean Gallon foi denunciado pela sua mãe à polícia após matar o seu irmão mais novo chamado Seamus Gallon com um rifle .45. Esse Sean, ele era uma pessoa conhecida pelos investigadores e ele tinha uma ficha extensa. Em junho de 2004, em Monte Hill, na Califórnia, o Sean tentou matar um homem chamado John Rubles com uma bomba caseira deixada em cima de seu carro. Mas acabou que quem foi em direção ao carro foi a esposa do John. Ela foi tirar o pacote de cima do carro e acabou que esse pacote era uma bomba e explodiu. Ela teve ferimentos sérios no braço e na mão, mas ela sobreviveu. Nenhuma prisão foi feita na época, pois eles não sabiam quem era o culpado. Naquele fatídico dia, o Sean estava caminhando na praia quando viu o casal em seus sacos de dormir. Ele voltou para o seu carro, pegou a arma e depois retornou para tirar a vida de Lindsay e Jason. Segundo ele, foi por puro despeito. A princípio, ele pensou se tratar de moradores de rua e não teve motivos. Outra informação é que poucos dias após a morte do casal, Sean foi tido como suspeito, pois ele foi encontrado vagando em outra praia vestindo um macacão de camuflagem. No apartamento dele, a polícia encontrou um monte de coisa como balas, canos de chumbo, cordas de fusíveis, pedaços de cabelo e sangue. Havia animais mortos escondidos pela casa, tinha um tubarão cortado em pedaços que estava dentro da geladeira, mas não tinha o rifle .45. Ele foi preso 6 dias depois do assassinato e aí, quando ele estava na prisão, ele ligou para o seu pai e pediu para que ele descartasse as suas armas. Seu pai se chamava David Gallon e disse aos detetives que temia que seu filho não estivesse estável. A polícia disse que continuou de olho no Sean, mas como eles não encontraram nada que o ligasse diretamente ao assassinato, eles não podiam fazer nada e também o Sean não aceitava fazer o teste do polígrafo. No ano de 2009, o Sean disparou uma flecha em direção a um veículo com pessoas dentro de fora de seu apartamento em Winterville.
e acabou ferindo uma das pessoas dentro desse carro, um homem. As autoridades cercaram o apartamento dele por cerca de 30 horas e ele não saía de lá até que ele conseguiu fugir. Isso foi em janeiro e ele só se entregou em março. Ele foi condenado a 3 anos de prisão e nessa pena incluía a proibição do uso de armas, da posse de armas e também de munições. Quando foi no ano de 2013, o David confrontou o filho a respeito dessas armas que ele pediu para que o pai escondesse. Creio que ele desconfiava do Shawn e após isso ele tirou a sua própria vida. Depois de tudo isso, essa foi a ficha dele até que em março de 2017, oficiais do condado de Sonoma responderam a uma ligação do 911. Como eu disse para vocês, quem ligou foi a mãe do Shawn. E quando os oficiais chegaram até a casa da família, eles se depararam com o corpo de Seamus Ganlon, que era irmão mais novo de Shawn. Ele já estava sem vida e havia sido morto por tiros de um rifle .45. E o autor dos disparos era o Shawn, de 38 anos na época. O Shawn, ele foi enviado em custódia e a polícia começou a fazer perguntas até que não se sabe exatamente o que, mas algo fez a polícia começar a se interessar sobre o assassinato do jovem casal de 2004. Era um caso que já tinha 13 anos nas costas e eles disseram que gostariam de falar com o Shawn sobre o caso. Em abril, Shawn enviou uma nota aos detetives dizendo que gostaria de falar sobre o caso. Ele dá uma dica aos detetives sobre evidências deixadas em uma estrada, eram cápsulas gastas, evidências essas que só o assassino saberia e o ligariam diretamente aos assassinatos. Finalmente, em 2019, o Shawn, de 40 anos, foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétua consecutivas sem a possibilidade de liberdade condicional. E ele também foi condenado a mais 94 anos por outros crimes. O Shawn, ele era elegível para a pena de morte, mas nessas horas os advogados, eles fazem de tudo para livrar, os seus clientes. E a jogada foi que ele não contestou nenhuma das acusações, então a pena de morte não foi perseguida. Seu defensor alegou que em 2001 o Shawn tomou uma dose muito grande de LSD e nunca mais foi o mesmo depois disso. E ainda acrescentou que problemas de saúde mental pareciam tê-lo levado a cometer esses assassinatos sem sentido, segundo suas próprias palavras, confirmadas por Shawn. Vários psicólogos que o acompanharam durante anos o descreveram como paranoico e um deles teorizou que ele já estava começando a mostrar sinais de doença mental antes de utilizar drogas. No dia do julgamento, a mãe da Lindsay estava segurando junto a ela o vestido que a sua filha usaria no casamento, que já estava todo pronto. Ela ficou segurando o vestido e depois virou para o Shawn olhar. Ele olhou e ela agradeceu. A família do casal sempre esteve muito empenhada em deixar viva a memória dos filhos. De tempos em tempos, eles visitavam o local que Lindsay e Jason foram encontrados. Uma fundação sem fins lucrativos foi criada em memória do casal, dando continuidade em um dos sonhos deles. Se chama Kids in Creation e oferece bolsas de estudos, treinamentos para líderes, já que eles eram cristãos, então tudo era voltado para o cristianismo, e um memorial foi criado na Rock and Water para homenageá-los. Eles também ajudaram muito os familiares das vítimas, dando todo o suporte logístico, já que os pais do casal moravam em outro estado. E é isso, o Shawn hoje encontra-se preso, a Lindsay e o Jason morreram por nada. Eles tinham muitos planos para o futuro, eles iam se casar em setembro, mas infelizmente um ser humano desse tipo cruzou o caminho deles. Eu vou deixar aqui embaixo um blog feito por uma irmã do Jason. Ela não ficou nem um ano sequer sem alimentar esse blog. Eu vou deixar aqui, vai ser o primeiro link da descrição, caso vocês queiram dar uma olhada. E é isso, esse foi o caso de hoje. Espero que tenham gostado e eu vejo vocês na semana que vem.